Eu vou me atrever a dizer que se você nunca conseguiu fazer uma viagem missionária, tem que fazer. É uma outra realidade, é um outro olhar, mas principalmente é uma experiência ímpar que muda muitos conceitos, muitas diretrizes na nossa vida. Muito bem, nós vamos estudar Romanos, capítulo 14, se você quiser abrir, e vai aparecer para você aí talvez já o meu PowerPoint. Mas, a gente estava falando do norte, agora vamos falar do sul. Quem já foi para o sul do país? Porto Alegre. Bom, né? Porto Alegre é bom. Gramado. Ivoti? Ivoti não sabe onde é, né? Ivoti é a cidade do gaúcho, né? Do Valdir. Mas uma coisa característica do gaúcho é o quê? Vamos ver se todo mundo está na mesma página aqui. O que é? Churrasco, não é isso? Todo mundo concorda? Sim ou não? E o gaúcho, parece que eles aprendem na escola. Talvez, antes de andar, antes de aprender a falar papai, mamãe, eles aprendem a fazer churrasco. Eles são bons. Só que eles têm um estilo de fazer churrasco. Eles aprendem, então, veja, antes de andar, que o churrasco é em pedaços. Aquela peça de carne, às vezes aquele fogo no chão, tem um costume, uma tradição deles. E agora eu quero que você lembre do churrasco do paulista. Como que é o churrasco do... O churrasco do paulista, ele representa bem quem nós somos. Por quê? Rápido, não demora não. Põe a grelha logo, o bifão, e vai fino que é para mais rápido, não foi muito grosso não. Eu até lembro que o Valdir uma vez pediram para ele fazer o churrasco dos homens aqui, na hora que eu falei, pronto, tá aqui a carne. Ele falou, cadê a carne? Eu falei, a carne. Ele falou, não, isso aqui é o bife, eu quero a carne. Eu falei, carne é bife, expliquei para ele. Ele falou, tá, me dá o espeto. Eu falei, não é espeto, é grelha. Ele falou, vamos temperar como? Eu falei, sal grosso. Tive que ensinar o gaúcho a fazer churrasco. Ou seja, eles têm todo um costume, uma tradição. Mas a gente está certo em fazer churrasco, não é verdade? Nosso churrasco é melhor que o deles? Sim? Quem falou não? Não está convidado mais para participar do nosso. Mas a pergunta é, quem está certo? O gaúcho ou o paulista? Qual é o melhor churrasco? O texto que nós vamos estudar hoje, dando continuidade à da semana passada, nós vamos falar um pouco desse olhar. Quem é que está certo? Esse ou aquele? Né? Paulo, e note que esse texto de Romanos capítulo 14, que nós vamos ver do versículo 13 ao 23 hoje, ele não está falando de questões fundamentais para a fé, ou da fé para a salvação. Ele não está falando daquilo que é essencial, a justificação pela graça. Não é isso que ele está debatendo ou apresentando, mas ele está discursando, ele está falando a respeito de costumes que os judeus, desde a sua infância, aprendem como se aproximar de Deus, como chegar ao Senhor, por meio de ações, ou como que é um ato respeitoso. Por exemplo, os mais antigos, se você pode assistir aula de boné? Agora pergunta para a juventude de hoje. Você pode chegar numa casa e chamar o seu pai ou a sua mãe de você? Perdi os dentes. Quer dizer, mas e hoje? Lembra? Então, nós estamos falando de uma cultura que foi aprendendo, os judeus eles foram aprendendo como se aproximar do Senhor, como chegar no Senhor, como realmente mostrar reverência ao Senhor. E então Romanos capítulo 14
vamos ter lá os fortes e os fracos. Os fortes, eles compreendiam então que as comidas... Vai cair? Vai ficar legal, né, na filmagem, né? Os fortes, eles compreendiam que as comidas, os dias, os ritos, isso já não era mais importante. Isso não precisava. Eram coisas neutras para a espiritualidade. Já os fracos, a consciência deles estava presa a essas coisas ainda. Como que eu posso falar que eu sou do Senhor se eu não guardo tal dia? Então Paulo, ele não manda os fortes forçar os fracos. Sejam fortes agora, vocês que são fracos. Ele não faz isso, mas ele diz também que os fortes não devem julgar, devem ter um certo cuidado com os fracos, mas os fracos, por sua vez, também têm uma forma de lidar com os fortes. Em outras palavras, como que nós podemos ter essa convivência ou essa unidade da igreja entre fracos e fortes? E agora então chega a grande pergunta: você é fraco ou forte? Você se considera uma pessoa fraca ou forte na fé? Como que é a sua consciência? O que ela está dizendo para você agora? Você é forte ou fraco? Hoje, então, nós queremos mostrar que, independente de como você se identifica, a verdadeira unidade entre os cristãos fortes e fracos é preservada quando cada crente vive de modo a não destruir o outro, examinando sua justiça, a justiça própria, suas motivações diante de Deus, suas ações com os irmãos e sua confiança pessoal no Senhor. É esses 4 elementos que nós vamos estudar hoje. Então, está com a sua Bíblia aberta, Romanos 14, versículos 13 a 23. Vamos ler? Está escrito assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não tome como objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto a paz e a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós rogamos a sua bênção sobre as nossas vidas. Nos dê, Senhor, clareza no entendimento do seu texto, e nos dê, Senhor, o desejo de viver aquilo que nós vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como eu falei, nós vamos dividir aqui em quatro áreas, e eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero que você, enquanto nós estamos estudando esse texto, eu quero que você avalie o que está acontecendo no seu coração. Então, se você, na hora que eu perguntei, você é fraco ou forte, você fala, eu acho que eu sou meio fraco. Não, eu sou muito forte. Independente, avalie o que está acontecendo. Então, a primeira avaliação que nós vamos fazer está lá no versículo
13 a 15, que acabou de ser lido, e aqui nós estamos falando um pouco sobre a justiça própria. Eu quero que você avalie o quanto que você tem a sua própria justiça. A preocupação maior do cristão não deve ser provar que ele está certo. Tá vendo? Eu sou muito crente, isso é o que é certo fazer. A preocupação dele não é isso, não é provar que ele está certo, mas agir de forma a não ser pedra de tropeço a outro irmão. Esse é o resumo dessa primeira parte. Aquele que anda em amor, esse texto está dizendo, aquele que anda em amor, ele evita ferir a consciência do outro, ele não destrói a obra que Deus está construindo na pessoa. A pessoa é uma obra. Então, versículo 13, lembrando que nós pregamos semana passada todo aquele contexto dos fracos e fortes, o versículo 13, ele muda o foco, que ele diz, portanto, ele conecta agora a exortação com o argumento que nós vimos lá dos versículos 10 e 12. Paulo está mudando o foco do julgamento para o amor ativo. Mas se nós lembrarmos, desde que nós estamos estudando, lá do capítulo 12, quando começa a prática, nós tivemos toda a parte teórica, toda a parte teológica, até o capítulo 11, capítulo 12, ele começou a falar, lembra? De como é a sua vida, como é o seu culto racional, como é a sua vida de sacrifício. Aí os relacionamentos. Agora chega nesse ponto, e nós já vimos que nós devemos amar, e agora nós chegamos nesse ponto que ele diz, é um amor ativo. Um amor que está rodando, é algo que está acontecendo. Não é algo simplesmente teórico ou simplesmente passivo, eu vou esperar acontecer isso comigo. Mas ele está mostrando que é algo que você vai fazer, que você vai buscar, que você vai promover. Então ele diz, antes decidam isso, e aqui nós temos um trocadilho com o mesmo verbo, que quer dizer, parem de julgar pessoas e comecem a decidir ou julgar a não tropeçar os outros. Não julgue as pessoas, mas comece a julgar o quanto você está fazendo as pessoas caírem, ou tropeçarem, ou se escandalizarem, ou de alguma forma não serem edificadas no Senhor. É interessante que ele usa o termo pedra de tropeço, obstáculo, indicam atitudes que fazem outro cair espiritualmente. Mas cair espiritualmente não é perder a salvação, não é simplesmente a pessoa não conseguir fazer coisa imoral, não é isso. Cair espiritual é a pessoa não progredir. Sabe, você está andando, de repente você cai, você interrompeu esse caminhar, esse crescimento. John MacArthur, ele diz, o amor cristão, ele evita tudo que possa conduzir outro crente a pecar, mesmo que esse ato em si seja moralmente neutro, ou seja, ele faz de tudo para que a pessoa continue andando nos caminhos do Senhor. Eles querem dizer então que não vai levar essa pessoa a ficar com uma consciência ferida. Versículo 14 que nós lemos, Paulo ele afirmou que nenhum alimento é por si mesmo impuro. E não é. Se nós lembrarmos de Marcos 7, o Senhor Jesus falando, ou o texto de Atos, diz que todas as coisas agora são consideradas puras. Ele diz que não é o que vem de fora que vai trazer impureza, que vai te transformar, mas é o que está dentro, que contamina todas as coisas. Então, o problema não está no alimento, mas está na forma, na consciência de como nós encaramos o alimento aqui. Consciências caminham em ritmos diferentes dentro de uma igreja. E nós temos então que ter o ensino claro, mas a paciência para a pessoa também entender isso. Nós, se nos julgamos fortes, vamos ter a paciência para ajudar a mostrar para aquela pessoa que aquilo já não é necessário para a salvação. Temos que ter a paciência. E aquele que se
entende isso fraco, ele tem que tomar muito cuidado para não julgar aquele forte. Fala, tá vendo? Esse cara é um libertino. Versículo 15, ele deixa bem claro para nós, e o termo lá, não destrua, é muito forte. É algo muito interessante que remete a essa ruína espiritual, mas ruína espiritual de quem? De alguém por quem Cristo morreu. Como que pode? Como que eu posso arruinar alguém se Cristo deu a vida para aquela pessoa e edificou naquela pessoa? É inconcebível que um crente então destrua uma pessoa por causa de carne ou bebida, aquele a quem Cristo morreu. Arruinar, então, é arruinar esse progresso de consciência, e não tem nada a ver com perda de salvação. Então, comece a fazer a avaliação. Faça a avaliação de como que você está entendendo a sua vida cristã. O crente maduro, então, ele não mede a sua santidade pelo que ele pode ou não fazer, pela sua liberdade, mas pela sua sensibilidade e sabedoria em amar. Se você é maduro, o que você pratica? O amor, a construção, a edificação. Então, antes de agir, pergunte: isso edifica ou escandaliza? Devemos ter em mente que é nossa obrigação, é nosso dever parar de julgar e decidir não ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Não desanimar ninguém. Não ferir a consciência de alguém. A pessoa que assim faz, ela evidencia um amor bíblico, um amor que renuncia, um amor que pacifica, um amor que busca a construção. Quando você percebe alguém desalinhado com a verdade bíblica, qual é a sua primeira... O que vem à sua mente? Talvez essa pessoa é isso ou aquilo, mas pense, como que eu posso ajudá-la a se alinhar novamente? E se for por questões simplesmente cinzentas, como nós falamos domingo passado, por questões que são secundárias, por que não abrir mão? Porque em amor e em preservar essa unidade, por que eu vou brigar por isso? Por que eu vou me achar mais espiritual que essa pessoa? O objetivo que nós temos aqui é proteger aquele irmão, mas principalmente o crescimento desse irmão. Saber que a impureza não está no alimento, mas na percepção. Isso é maturidade. Se o amor governa, então, como nós falamos aqui, a minha vida, eu não sigo a justiça própria, os versículos 16 a 18 vão falar não só das minhas ações, mas das minhas motivações. Vamos ler novamente os versículos 16 a 18. Acharam ou não? Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O que nós vamos ter aqui? Vai voltar aí para vocês. Avalie as suas motivações. Fazer o que é certo com o motivo errado ainda é pecado. Você fazer o que é certo, mas com a motivação errada, é pecado também. O forte precisa agir visando a glória de Deus, a adoração ao Senhor e a edificação do irmão. Pois o reino de Deus não se resume a regras externas,
O reino do Senhor, então, nos resume simplesmente a um pacote de regras, mas resume a justiça, a paz, a alegria no Espírito. Quando a gente olha o versículo 16, a gente vê que a liberdade cristã pode se tornar alvo de crítica por parte de alguns que talvez ainda não têm sabedoria, por isso são considerados fracos, mas tome muito cuidado. Como que eu posso me colocar nessa posição? A gente viu isso domingo. Eu não sou o juiz é o Senhor. Quem vai prestar, nós vamos prestar conta no tribunal, é para o Senhor. Lloyd Jones diz que a liberdade é um bem precioso, mas deve ser usada de forma que glorifique o doador e não o portador. O reino de Deus, Paulo ele deixa bem claro, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele desloca aqui o foco. Se eles estavam falando do dia, da comida, das regras, dos ritos, agora ele desfoca, né? Ele tira o foco do rito, do ritual e passa para o espiritual, para a virtude, para o interior. A justiça refere-se então à conduta correta. A paz, a harmonia relacional e a alegria ao resultado da comunhão com Deus. Se nós temos que olhar ou buscar, vamos olhar então para essa conduta correta, vamos olhar para essa harmonia entre nós e a alegria de estarmos juntos em comunhão com Deus. Servir a Cristo dessa forma agrada a Deus e é aprovado pelos homens. O crente que busca a edificação do outro demonstra o verdadeiro espírito do reino. Com qual motivação você veio aqui hoje para a igreja? Cultuar o Senhor, certo? O que mais? O que mais você espera? Tomar o café às 8h30. O que mais? Parou para pensar que talvez você veio aqui para edificar outros? A sua presença faz isso? Quando nós vemos pessoas, talvez como foi o testemunho daquele irmão que um dia todo caminhando, depois a rabeta, né? Depois o barco, esse testemunho dele, esse agir dele, traz edificação para nós. Não sei se ele tinha toda essa motivação de edificação, talvez ele pode simplesmente quero mais de Deus, mas eu estou mostrando que, olha só, o sábio, o maduro, ele não está só pensando nele, ele está pensando, por que eu vou? Por que estou fazendo? A motivação é edificação, é o próximo, esse é o espírito do reino de Deus. Entregar. A liberdade com prudência, esse texto nos revela que protege o testemunho. Eu posso falar muitas verdades aqui, de repente, as minhas ações podem revelar que não são tão benditas, ou que não devem ser tão seguidas, porque ele fala isso, mas olha o que ele está fazendo. Ou ele fala isso, mas nós sabemos a motivação dele. O testemunho, ele tem que ser chancelado, ele tem que ser autenticado pela sua maturidade em servir, em a motivação em construir. Então, examine as suas motivações. Qual é a sua motivação em ser dessa igreja? Eu estou pegando um recorte, tá, gente? A gente poderia aplicar mais. Mas qual a sua motivação ser dessa igreja? Medo de ir para o inferno? Não, eu quero saber mais de Deus. Não, ali é legal, eu gosto do louvor, eu quero louvar a Deus. São verdades.
Mas se tudo isso não passa para que outros sejam edificados, a sua motivação pode ter problema. Porque a sua liberdade em Cristo, ela vai ser voltada para você. E agora aqui é onde eu quero chegar. Quando eu não entendo todo esse princípio, eu vou usar da minha liberdade para mim, eu não estou nem aí com o próximo. Eu sou forte, isso não tem nada a ver. Eu não estou preocupado. Evite transformar preferências em padrões espirituais. O legalismo julga, o hedonismo ignora, mas o amor une, o amor equilibra. Nós temos que entender que é nosso dever não permitir que o bem, a liberdade que nós temos em Cristo vire escândalo, vire motivo de crítica. Devemos estar sempre pensando em servir a Cristo de modo agradável a Deus e, o texto diz, aprovado pelos homens. Devemos distinguir então a essência do reino de acessórios culturais. Se o meu coração está no lugar certo, se as minhas motivações estão no lugar certo, as minhas ações também serão certas. Eu vou tentar exemplificar tudo o que eu disse agora com uma ilustração de música. Qual é a chance de dar errado? Não vou cantar, só vou eu. Imagine um coro, bem ensaiado, certo? Daí de repente, o tenor, ele está numa empolgação. O tenor acha que ele é o Pavarotti, não sei nem se o Pavarotti é tenor. Então ele começa a aumentar um pouco a voz. Só que o coral percebe, e o regente também percebe, e ele fala, não, né? E o regente de alguma forma consegue levantar mais a voz do coro todo. Mas o tenor, lembre-se, hoje é o dia dele, dia de brilhar. Então ele faz o quê? Aumenta mais a voz. O regente percebe. O que ele faz? Ele dá aquele sorrisão, que o pessoal, aquele sorriso, né? Não sei por que a regente tem que fazer aquelas caras, né? E o coro já no último. O tenor agora não dá para subir mais a voz. Então o que ele faz? A música, o regente, lembre que a ilustração eu fazendo pode dar errado, né? É a hora que ele fecha aqui, o que é para fazer? Todo mundo parar. E o tenor? Não. Você entendeu porque eu não faço parte do coro, né, agora? Mas o que nós temos aqui? O que esse tenor, qual é a motivação dele? O que ele estava querendo? Mas note, ele está dentro de uma igreja. Ele está cantando ao Senhor. Ele está com uma boa letra. Ele ensaiou, ele se dedicou. Mas tem um detalhe. Ele quer ser mais que os próprios irmãos. Muitas vezes as nossas motivações não chegam ao ponto, eu quero ser mais que os irmãos. Mas pode chegar ao ponto, não estou nem aí para os irmãos. A sua presença mostra se você está preocupado com, entendeu agora? Com os irmãos. A sua forma de falar, ou a sua forma de se vestir, tudo que você faz, está preocupado ou não com os irmãos? E com isso, eu não quero fazer aquela conversa hoje, a turma Nutella, que você tudo, querido e amado pastor Neto. Se eu fazer isso para o pastor Neto, o que vocês vão achar?
Uma coisa está errada, né? Eu vou pedir dinheiro emprestado. Deve ser isso, né? Mas a ideia é que eu estou preocupado sim com o neto. A minha motivação é ele, então tudo que eu vou fazer é preocupação. Então talvez eu fale, ô neto, calma. Mas talvez eu fale, neto, presta atenção. O que eu estou avaliando agora é a motivação. O que eu quero para o pastor Neto? Na verdade eu sei o que eu quero, mas é terça-feira, 5h45. Ele vai voltar para o jiu-jitsu. Eu estou bem intencionado com ele. Certo? A terceira forma de avaliar, avalie as suas ações, versículos 19 e 21. Por isso, né, deixa eu voltar aqui. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. A verdadeira liberdade cristã não busca o próprio prazer. Não é só a motivação, mas o próprio prazer. Ela busca a edificação mútua. Paulo nos chama a promover a paz e o crescimento espiritual, mesmo abrindo mão de direitos que seriam até legítimos, mas por amor nós abrimos mão. Versículo 19, o verbo aqui esforcemo-nos, é interessante que a ideia de uma perseguição intencional, uma busca ativa pela paz. Vocês lembram do tempo que vocês eram crianças? Brincavam de pega-pega, polícia e ladrão? E quando você tinha que sair correndo atrás de alguém, como que era isso? Não, vai lá, eu vou. A ideia dessa perseguição na brincadeira, e as crianças, se quiser a gente chama elas aqui, elas vão demonstrar facilmente para nós como funciona isso. Já passa por aqui, atropela, já derruba aquilo ali, não é isso? A ideia da perseguição, eu fico focado. Eu estou olhando, então, conforme o meu amiguinho está correndo, eu estou vendo onde ele está e eu vou atrás dele. Ah, mas entrou a cadeira, eu pulo a cadeira. Ah, mas agora jogaram, sei lá, ele vai desviando, ele fica focado. Esse termo, esforcemos, implica nessa perseguição intencional. Eu tenho uma intenção onde eu quero chegar e eu estou me esforçando ao máximo. Só que olha só o que ele diz que nós devemos perseguir: a paz. A paz precisa ser perseguida, não apenas preferida. Ah, eu prefiro paz. Não. Você deve perseguir a paz. Você deve correr atrás da paz. A ideia de edificação que ele traz aqui, é uma imagem de arquitetura mesmo, é uma igreja que está sendo construída, tipo um edifício, que constrói tijolo por tijolo. Versículo 20, ele faz uma repetição e é para enfatizar: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Não destrua a edificação que Deus está fazendo por causa da comida. Eu e você, nós somos edificações do Senhor. Estamos sendo construídos, tijolinho por tijolinho, um dia após outro dia, nós estamos sendo construídos. E não venha querer você destruir a minha construção. Não seja um inimigo, não seja alguém que vai guerrear, alguém que vai brigar. A obra de Deus é o irmão regenerado e sustentado pelo Senhor. Quando o crente insiste em sua liberdade, a despeito da consciência do outro, não estou muito preocupado com o outro, ele age como se a obra redentora de Deus fosse secundária. Denis, Deus vai cuidar de você, problema seu e dele. Denis, é problema nosso?
Talvez um grande problema, mas... Calma, Denis, calma. Desculpa, meu Denis. O ato em si, a liberdade que nós podemos fazer, ele pode ser lícito, mas se ele promove de alguma forma um impedimento, promove um tropeço, ele se tornou mal. Por isso que eu falou, se depende, não come. Nunca troque um irmão por um direito. Um irmão vale mais que um direito. O princípio, versículo 21, então ele dá esse princípio ético, né, supremo. Qual que ele é? Qual é o princípio? É melhor renunciar a algo legítimo do que fazer outro tropeçar. 1 Coríntios 8,13 vai dizer, jamais comerei carne para não fazer tropeçar meu irmão. Paulo vai usar em outra carta. Então, meus queridos, a liberdade cristã, ela deve ser guiada pela cruz e não pelo meu eu, não pelas minhas preferências, não pelo meu prazer. O amor maduro, esse amor ativo que a gente falou no começo, ele faz a pergunta, isso ajuda meu irmão a crescer? Eu preciso disso mesmo? Eu posso ficar sem para que meu irmão talvez não seja, interrompa o seu crescimento? Paz e edificação são prioridades e elas são maiores do que os nossos direitos, do que a nossa própria liberdade. Então, qual é o nosso dever? Perseguir, e não só preferir, mas perseguir a paz e a edificação das pessoas. Não demolir a obra de Deus por coisas secundárias. Note que nós estamos falando de coisas secundárias, não estamos falando do mandamento, não estamos falando de princípios no qual nós sabemos que isso realmente não tem negociação. Proteger o irmão, então, de tropeço, mesmo que isso me custe algumas preferências. Conta-se, né, que Dr. Moody, ele fumava charutos. Tem uma galera que fumava charuto naquele tempo, né? Mas dizem que ele fumava charutos e ele deixou de fumar charutos em público após perceber que jovens imitavam o hábito, embora ele não visse pecado nisso. Moody, peraí, isso aqui não é muito legal não, os jovens podem... Então ele parou de fumar charutos. Porque ele não gostava? Ele gostava, ele não achava que tinha problema. Mas em amor, aqueles jovens ele parou. E para a gente começar a ir embora, vai aparecer aqui, avalie sua confiança em Deus. Versículos 22 e 23. Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. A pessoa, então, ela deve entender que a sua convicção diante de Deus, ela deve viver por isso, não como padrão para os outros. Quem age sem plena convicção dessas coisas, estamos falando das coisas secundárias, fique bem claro. Quem age sem plena convicção disso, peca. Porque tudo que não provém de fé é pecado. Eu vou usar uma ilustração que chegou para mim. Pastor, eu posso ir num determinado lugar, num show? Daí eu perguntei para a pessoa, você acha que você pode? Daí ela ficou assim, né? Falou, quem é que responde uma pergunta com outra pergunta, né?
Aí ela ficou assim, falei, se você já está em dúvida se pode ou não pode, e você for, é pecado. Eita, falei, mas como assim? Então quer dizer que eu que sou o padrão? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, se você não tem convicção, e na hora que você estiver lá no show, a sua consciência começar a bater, você foi duvidando se era certo ou se é errado. Então, você falou, como que eu faço? Eu fui. Isso é pecado. Para fazer, tem que ter a convicção, a certeza de que não é pecado. Mas para ter essa certeza, tem que passar por todos os critérios. Aí envolve a maturidade. Aí, oxe, eu percebi, peraí, isso não tem nada a ver, isso não vai ter, então eu posso vir sem problema? Ok. Mas eu vejo que não tem problema, mas isso fere meu irmão? Poxa, eu já estou na dúvida se eu devo ir ou não ir. Entendeu agora? Paulo está dizendo aqui, você tem que ter a sua consciência com o Senhor, e a fé pessoal aqui significa essa convicção. Então, ele está dizendo para o forte guardar as suas convicções diante de Deus e não impor sobre outro. Lloyd Jones diz que a consciência é o santuário interior onde a fé dialoga com o Senhor. Lutero, nós até vimos ontem lá no Fé na Facu, ele diz que ele não poderia ir contra a consciência dele. Convicções, então, privadas, podem permanecer privadas, mas a maturidade, ela tem que ser pública. O que a gente disse agora? Se eu tenho a minha convicção, algumas coisas eu posso manter isso comigo, eu posso ter isso com o Senhor. Senhor, eu sei que não tem nada a ver esse negócio de comer ou não comer, mas eu tenho que mostrar a minha maturidade para todos. Então, se eu como ou eu não como, eu estou pensando no próximo, mas a minha questão está com Deus. Quem age com dúvida, então, está condenado. Pois faz sem fé, faz sem convicção, não flui de uma convicção, de uma fé. Então, e lembrando que fé aqui é aquela convicção esclarecida sobre o que é secundário ou não, tá? Isso sobre questões fundamentais, princípios, a gente não está falando disso, tá? Então, tudo que não provém de fé é pecado. Tá na dúvida? Não faça. A fé aqui, então, é o critério de toda ação moral. Se não há confiança plena de que algo agrada ao Senhor, qual é a melhor coisa a fazer? Não fazer. Não viva tentando justificar-se diante de outros. Viva confiante diante de Deus. O legalismo, como nós falamos, ele mata a liberdade, mas o libertismo mata a fé. Você começa a ser uma pessoa sem convicção. E o equilíbrio que vem da consciência, que é moldada pela palavra, começa a patinar. Você vai ter ações interessantes, mas ao mesmo tempo, aquelas quedas. Então devemos guardar as nossas convicções perante o Senhor, conversar perante o Senhor e nos acertarmos perante o Senhor, ainda que vamos verbalizar, vamos externar todas essas coisas. Felicidade de não se autocondenar é coisa para poucos. Como que está a sua vida cristã? Como que você tem vivido ao Senhor? Como que está a sua consciência perante Deus? O que tem te condenado? Lembrando em coisas secundárias. Vamos resolver isso. Se tem dúvida, ou é certo ou errado, nós vamos resolver. Ou eu vou vivendo, e isso vai impedindo a sua maturidade com o Senhor. Agir com fé e nunca, lembre-se, contra a consciência.
tudo que não provém de fé, não tem dessa convicção, é pecaminoso. Você já viu quando a gente fala dessa consciência, a gente está falando de um cristão maduro, você já viu um motorista experiente? Motorista experiente, ele não precisa olhar o velocímetro, precisa? Ele já sabe se ele está rápido, vai trocar a marcha do carro, apesar que hoje marcha é tudo automático, né? Carro de preguiçoso. Mas ele não precisa olhar o câmbio, precisa? A alavanca do câmbio? Ele não precisa ficar olhando, deixa eu ver, o RPM chegou. Pelo som do carro ele sabe, está na hora de trocar a marcha. Apesar que olhando alguns, eu acho que eles são surdos, né? Porque o carro tá... O cara é surdo e cego, que não olha o velocímetro nem escuta. E aí, a maturidade cristã é esse crente que ele tem essas convicções, ele sabe, ele percebe, ele tem a consciência de como deve fazer. Parece que existe algo dentro dele que ele já aprendeu a lidar. Então, meus queridos, nessas 4 avaliações, a gente chega à seguinte conclusão. A unidade da igreja não depende de todos pensarem igual. Não é isso? Mas de todos amarem com igual zelo. O forte mostra a maturidade quando limita a sua liberdade pelo amor. E o fraco cresce quando aprende a confiar que Deus está cuidando, na graça do Senhor. Em ambos os casos, Cristo é exaltado e a unidade preservada. O amor, lembra lá 1 Coríntios capítulo 13? O amor não busca seus interesses. Romanos 14, 19, a gente viu aqui que diz, portanto, sigamos as coisas que promovem a paz, a edificação. Pense na sua casa, no seu lar. Você não precisa impor as coisas à medida da sua espiritualidade. Você deve viver e ajudar na edificação. Pratique pequenas renúncias, talvez dentro do lar. Algumas questões para que você consiga ter um ambiente de edificação. Quando falamos da igreja, use a sua liberdade para edificar e não impressionar. Veja como eu sou mais forte, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Líderes fortes protegem os fracos com a pedagogia paciente, sabendo que é um processo. No seu trabalho, seja um exemplo de equilíbrio. Nas redes sociais, as redes sociais pode tudo, né? Não tem regra. Nas redes sociais, se você tem uma liberdade sem amor, sem se preocupar com quem vai acessar a sua rede, você está dando mau testemunho e você blasfema contra o bem. Poste com prudência, com a motivação de edificar. Ensine com paciência. Treine com firmeza, com autoridade, mas com a motivação de edificação. Viva com a consciência limpa diante de Deus, buscando que agradá-lo a Deus e, consequentemente, aprovado pelos homens. Antes, então, de agir, pense, isso constrói? Isso pacifica? Posso fazer isso e ficar com a consciência tranquila? A minha fé, a minha convicção está garantida? Lembre-se, vai aparecer aqui uma frase para vocês. Nunca troque um irmão por um direito. Viva para edificar as pessoas. Isso faz que os fortes tenham paciência com os fracos e os fracos confiem na soberania
sobre os fortes, a confraria de Deus sobre os fracos. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez, Senhor, rogamos pela sua graça, rogamos, Senhor, pelo seu perdão e imploramos pela ação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Desejamos, ó Pai, viver para edificar, viver para amar. Desejamos, ó Deus, ser um testemunho vivo da sua ação em nossas vidas. Então, que a nossa consciência, quer comamos ou bebamos, seja aprovada pelo Senhor. Que ela não nos acuse e nos ajude, Senhor, a levar aqueles que talvez ainda não tenham toda essa compreensão de forma amorosa, honesta, sincera, que eles possam entender e ter a mesma convicção que temos que somente o Senhor Jesus, a justificação pela graça, é o princípio da salvação. Todas as outras coisas, costumes, preferências, cultura, todas essas coisas, o Senhor, elas podem ser moldadas pelo amor e o desejo de edificação ao próximo. Obrigado, ó Pai, por esse dia. Em nome de Jesus. Amém.